Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! E aí, caucasianos, beleza? Aqui quem fala é o Dario Henrique. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Peter aqui. Bora! O país mais triste do mundo, Coreia do Sul. Peter reage. Cara, por que ele é o país mais triste do mundo? Eu quero saber. Na minha cabeça, eles são os mais felizinhos do mundo, né? Cheio de cultura, cheio de coisa, né? K-pop, dorama, um bocado de coisa, né? Eu presumiria que seria felizão, feliz da vida. Mas ok. Vamos reagir a este vídeo maravilhoso. Triste do mundo que você já foi, Bruce? Você chorou quando chegou nessa cidade? Cara, apesar de eu gostar muito de São Paulo, tem dias que eu acho São Paulo muito triste por algum motivo. Olha, eu não sei qual é a cidade mais triste que eu fui, mas talvez seja Petrópolis, cara. Eu morei em Petrópolis aí, cara, na boa. A cidade só chove, parecia a cidade da família Adams, só chove naquela cidade. Mas a cidade mais feliz é São Clemente. Eu vivi os momentos mais bonitos da minha vida com a minha patroa. Eu lembro disso direitinho. Boa fase aquela, né, cara? Você sempre fala de São Clemente, né, cara? Já vi você postando no Instagram, falando que é o seu lugar. A melhor fase da minha vida foi que eu vivi com a Andressa. Mas eu não sei onde ela tá agora. Cadê a Andressa? A Andressa tá onde? Aqui. Não, coisa louca. Vamos ver aqui, ó. Cidade mais triste. E é triste por quê? Vamos entender, né, cara? Você quer spoiler Coisa boa é tá com a mulher. do vídeo, pô? Vamos ver. Vou dar play. Imagina um país que em poucas décadas se transformou em uma potência global. Um lugar que domina a tecnologia, é referência em educação, exporta a cultura pop para o mundo inteiro e ainda brilha nos esportes. Sim, a Coreia do Sul é tudo isso e muito mais. Mas aqui vem o problema. Enquanto o país alcança níveis incríveis de sucesso, eles também carregam um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais altas de suicídio, ansiedade... De quê? Volta. Também carrega um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais altas de suicídio, ansiedade... É que eles estão censurando a palavra suicídio, Peter, pro YouTube não cortar o alcance. Entendi. Ah, sim, cara. Então se a gente vai pra cidade pra se... Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, cara. só com o poder da imaginação. Foi mal Conheça aí, a base galera. 40. Eu não sou ainda premium. Triste. e depressão do mundo inteiro. Como que um país tão incrível, cheio de conquistas Próximo mês eu me torno premium. e inovações, pode ser também um dos mais tristes do mundo? O que tá por trás desses problemas da Coreia? Eu sei, cara. Eles só escutam K-pop. Isso eu acho bem triste. Foi mal aí, galera do K-pop. Mas, pô, só ter dorama e K-pop pra assistir, cara, não dá. Não é possível, galera. Vocês gostam de dorama? Não é possível, Não, hein, cara? não. Tem uns doramas legais. Na verdade, eu nunca assisti dorama, nunca assisti... Dragon Ball Z é considerado anime? Se for considerado anime, pode ser que eu já assisti anime. Porque eu assisti Dragon Ball Z. Tirando Dragon Ball Z, não paro pra assistir K-pop, essas coisas não. Porque eu não gosto, e eu respeito quem gosta, entendeu? Se você gosta, bacana pra você, top. Mas eu não vejo graça. Peter, você tá quebrando os limites, cara. Já tem um monte de gente fazendo vídeo resposta pra você. Agora você vai mexer com o pessoal do K-pop, Não, cara. eu sei. Eu gosto, eu gosto daquela música do K-pop. Kiti, kiti, ya, ya, mama. Isso é legal. É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Rota Asiática. Top. Para entender por que a Coreia do Sul vive nessa crise de saúde mental, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A história desse país é bem pesada, e eu não tô exagerando. A Coreia passou por uma ocupação japonesa que durou 35 anos, e foi uma coisa extremamente brutal. Depois disso, veio também a Guerra da Coreia, que dividiu o país ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas desse mundo. Dizem que quando a pessoa mora lá, né, cara, tem gente que consegue identificar os traços físicos dos diferentes países asiáticos. Eu ainda não consigo. Com alguns Eu casos também raros não. ali eu consigo sim. Mas entre Coreia do Sul e Japão, eu não consigo. Pra mim eles são bem parecidos. Não sei se você consegue Eu nem Coreia do Sul, nem Japão, nem China. Entendeu? Tailândia e os outros países asiáticos eu consigo identificar, porque os tailandeses são mais moreninhos. Mas Coreia do Sul, japonês e chinês são tudo branco de olho puxado, cara. Na minha cabeça é isso. distinguir. Não consigo, mas uma coisa curiosa. Quando eu fazia faculdade, um aluno de intercâmbio japonês mesmo, ele falava que pra ele, a gente que era tudo igual, cara. Tá bom, faz sentido, né, cara? Ele tava com o olho fechado, da vez não via direito. Vamos ver aqui. Imagina só o que é reconstruir um país do zero, com uma ameaça constante de um novo conflito que fica pairando no ar, e sentindo que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se desenvolviam rápido, ou eles não sobreviveriam. E foi assim. Cara, olha isso, olha que loucura. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se
Olha essa foto. Isso aqui é décadas atrás na Coreia do Sul e é o presente lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso aqui, meu irmão. Cara, isso é verdade, que Meu irmão, bizarro. a gente tá muito mal. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é a Avenida Paulista, pô. Se desenvolviam rápido ou eles não sobreviveriam. E foi assim que aconteceu o milagre econômico coreano, que transformou o país em uma potência global em poucas décadas. E isso aconteceu logo após todos esses momentos ruins da Coreia. O milagre econômico coreano, ou o milagre do Rio Han, como também é conhecido, foi um período de rápido crescimento econômico do país que aconteceu entre as décadas de 1960 a 1990. Cara, olha que esquisito. O Peter Jordan aqui e eu basicamente aqui. Aí vai que outra pessoa reage ao meu vídeo. Aí vai estar ele aqui, eu aqui e outra pessoa em algum lugar. Aí daqui a pouco vai estar um bocado de gente reagindo. Uma cadeia de reação. E transformou o país de uma nação devastada pela guerra em uma potência industrial e tecnológica. Naquela época, o país estava sob a liderança de governos autoritários, como o do presidente Park Chung-hee, mas ainda assim eles adotaram uma abordagem de industrialização acelerada, onde eles incentivavam as exportações e investiam pesado em setores específicos. Cara, até agora não tem nada triste aí, Bruce. Tô achando super feliz. A cidade tá evoluindo. Olha lá, videogame. Pô, tô bacana. Eu acho que eles. Eu acho que a sociedade de lá ainda tá aprendendo a lidar com a tecnologia. Como aqui a gente ainda tá começando. A gente tá começando ainda a lidar com a tecnologia. Demais. Como tecnologia e infraestrutura. Empresas como a Samsung, a Hyundai e a LG, que hoje dominam mercados globais, surgiram justamente nessa época. E esse crescimento todo tem um motivo: um povo trabalhador, disciplinado e altamente educado. Se eu pudesse Pô, mas isso é... O povo asiático, ele é disciplinado, né? Pelo menos a grande maioria, sim. dar mais um motivo para isso, eu incluiria algumas políticas econômicas do governo que combinaram empréstimos com outros países com reformas estruturais. Porém, esse milagre teve um custo. E esse milagre está enraizado na cultura coreana até os dias de hoje. A pressão para ser o melhor, para se destacar, para não falhar, vem de uma necessidade histórica de sobrevivência. Justamente dessa época que eu acabei de falar. Cara, você percebe que, pelo menos os atores sul-coreanos, parece que eles pintam o rosto de branco, não parece, cara? Parece que estão com um pó na cara, né? Parece que estão com pó na cara, é verdade, né? Isso se reflete em tudo, mas principalmente no sistema educacional. Na Coreia, as crianças são pressionadas desde cedo a serem perfeitas. A gente tá falando aqui de crianças de 6, 7 anos que já têm que tirar notas altíssimas, estudar horas por dia e se preparar para um futuro ultra competitivo. E não para por aí. Até no jardim de infância já existe competição. É como se a vida fosse uma maratona, onde só o primeiro lugar importa. Cara, não sei se é assim com todo mundo lá, será? Tô lá pra saber. Generalizou, porque vejo muito aluno também no Brasil pressionado pra caraca também. Isso daqui cria uma mentalidade que E outra coisa, se você não tem mentalidade competitiva, você não compete. É simplesmente isso. A consequência da mentalidade competitiva é você competir e alcançar grandes horizontes. E a mentalidade de que não é competitivo é se conformar com o que é e com o que tem, com o que conseguiu, entendeu? Claro que essa mentalidade tem consequências, aí cabe você saber lidar com as consequências da mentalidade que você tem, entendeu? Mas que não tem nada de errado, é bom você ter uma mentalidade competitiva, mas não é bom você tirar a própria vida, entendeu? Não é bom você não aceitar que você perdeu, mas é você aprender com o que você perdeu e voltar pra luta. Tá entendendo? Porque quando você tira essa mentalidade competitiva, você fica com a mentalidade preguiçosa. Porque a vida, ela não deixa você ter duas coisas. A vida só deixa você ter uma. Ou você tem uma mentalidade competitiva, ou você tem uma mentalidade preguiçosa. Esse equilíbrio não existe, tá entendendo? Isso não existe. que os psicólogos chamam de pensamento tudo ou nada. Ou você é o melhor, ou você não é nada. Ou você tira 100 na prova, ou você falhou miseravelmente. E essa cobrança constante. Mas só que a questão é, vai ter alguém que vai tirar 10. Você quer ser a pessoa que vai tirar 10? Ou você quer ser a pessoa que vai tirar 5? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Vai ter alguém que vai ter a mentalidade competitiva. E esse alguém é que vai ficar na frente. Tá entendendo? A diferença é, você vai querer ficar com 5 ou você vai querer ficar com 10. Entendeu? O negócio é, quando você não conseguir tirar 10, tá tudo bem.
Estuda e depois você vai tirar 10. O negócio é você saber lidar com a perda, entendeu? Mas a mentalidade competitiva, ela ajuda você a crescer e muito, entendeu? Constante, essa sensação de que qualquer erro é inaceitável é um prato cheio para ansiedade e depressão. Imagina você crescer Pô, se eu soubesse, poderia ter chamado o Pyong pra fazer esse vídeo com a gente, cara. num lugar achando que você nunca é bom o suficiente, que qualquer deslize seu pode arruinar sua vida inteira. Isso Esse pensamento aí que é paia. Você tem que saber lidar com isso aí. é extremamente exaustivo, não é? E o pior é que essa pressão não vem só da escola ou dos pais, ela vem de toda a sociedade. E aqui a gente começa a entender o porquê que a Coreia tem uma das taxas mais altas de jovens que decidem desistir da vida, desistem do mundo. Quando o sucesso é a única opção, o fracasso parece uma coisa insuportável. Pô, meu irmão, por que em vez de desistir desse sistema da Coreia do Sul, por que os caras não vêm pro Brasil? Pô, melhor, já que eles querem um modelo completamente oposto, onde vocês não tem competição, o cara... O brasileiro mesmo é exatamente isso. O brasileiro, ele não gosta de competir, ele só gosta de good vibes, de coisa e tal. E olha como é que é o Brasil. Olha como é que é o Brasil, tá entendendo? Não precisa trabalhar, faz qualquer coisa. Vem pro Brasil, pô. Essa necessidade Entendeu? Estuda qualquer coisinha, faz tudo de qualquer jeito. O Brasil é assim, na maioria dos casos, na maioria das vezes. E olha como é que é o Brasil. Entendeu? de ser o melhor em tudo é muito forte. E eu preciso te explicar isso. Mas antes, eu preciso te contar uma história. Uma história que De novo, outra história. começa nos anos 90 com um jogo de videogame. Se tem algo que a Coreia do Sul domina além da educação e da economia, é o mundo dos esportes. Por que será que domina, hein? Por que será que domina? Será que é porque tem esse instinto de competitividade? Será? Será? O Brasil tinha no futebol. Hoje perdeu. E aí, como é que tá? Como é que tá a Copa? Como é que tá as taças? Entendeu? Ou jogos eletrônicos, esportes eletrônicos. Verdade. E aqui a gente precisa falar de um jogo que mudou tudo isso. StarCraft. Nos anos 90, esse jogo de estratégia virou uma febre na Coreia. Não era só um passatempo. Era um esporte de verdade. Estádios lotados, transmissões na TV 24 horas por dia, jogadores profissionais tratados como celebridades. Era algo que o mundo nunca tinha visto antes. E a Coreia estava liderando essa revolução. Mas por que justamente StarCraft? E por que a Coreia do Sul? Bom, parte da resposta está na história do país. Na época, existia uma proibição cultural de produtos japoneses, como videogames da Nintendo ou PlayStation. Então, enquanto a gente aqui no Ocidente crescia jogando Super Mario, os coreanos estavam descobrindo os PCs, ou os computadores. O governo coreano ainda subsidiou a internet, o que fez com que os PC Bangs, que eram aqueles cafés com computadores, se espalhassem por todo o país. Cara, você vai percebendo como o local muda completamente a pessoa, como as condições do local mudam completamente a pessoa. Justamente por eles não terem acesso aos produtos japoneses, os caras se tornaram mestres em PC, em jogos de PC. E foi justamente nesse ambiente que o StarCraft explodiu. O jogo era complexo, estratégico e super competitivo, e os coreanos abraçaram isso com uma intensidade que ninguém esperava. Eles levaram a mesma mentalidade do trabalho duro, da disciplina, da obsessão por ser o melhor, para dentro dos jogos. Os jogadores profissionais viviam em casas... Isso torna o jogo insano, cara. Tá entendendo? Isso torna o jogo insano. Se o cara, ele fica com essa obsessão de querer ser o melhor, mas ele tem uma mentalidade... O que só falta aí é ter uma sabedoria para saber administrar. Uma maturidade para saber administrar quando se perde. Mas a competitividade, o cara tem que ser assim mesmo, velho. O cara tem que ser assim mesmo. Competitivo mesmo. Eu quero ser o melhor. Eu vou trabalhar para ser o melhor. Entendeu? Quando você tem uma mentalidade de querer ser o melhor e você só tá cercado de gente que quer ser o melhor, mano, aquele ambiente vira insano. Fica insano. Agora só tá faltando essa mentalidade aí de, porra, perdi. Então vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou me dedicar mais pra tentar ganhar na próxima. É a perseverança, só tá faltando aí a perseverança, aprender com os erros. Essa mentalidade aí que tá faltando. Compartilhadas, treinando de 12, 14 horas por dia. Era um ambiente de alta pressão, onde só os melhores sobreviviam. E essa fórmula do sucesso não ficou restrita aos esportes.
ela se espalhou para outras áreas, como o K-pop e até mesmo empresas gigantes como a Samsung. A Samsung é insana, mano. A Samsung é maior do que a própria Apple, entendeu? Aí você diz assim, mas a Apple é mais valiosa. Porque é questão de... É outras questões. Mas até onde eu sei, quem vende, quem oferece todo o hardware da Apple é a própria Samsung. A Apple compra o hardware da própria Apple pela Samsung, até onde eu sei. Pra você ver, tá entendendo? O lance de querer ser o melhor. No K-pop, por exemplo, os trainees são jovens que sonham em se tornar idols. Eles passam anos em regimes de treinamento intenso. Eles praticam dança, canto e até etiqueta por horas, tudo para ter uma chance de realizar esse sonho de se tornar um ídolo coreano. E mesmo depois de famosos, a pressão não continua. Eles sempre têm que ser perfeitos, sempre A pressão, ele falou, não continua, mas continua. impecáveis. Ele falou que não continua. Na Samsung, alguns funcionários vivem em dormitórios da empresa, praticamente sem ter vida fora do trabalho. É como se o sucesso exigisse uma dedicação total, algumas vezes quase desumana. Mas qual que é o impacto psicológico de viver nesse tipo? Cara, ô Bruce, tu acha que muda alguma coisa no Brasil, cara? No Brasil também tu tem que ter sucesso, cara. No Brasil também tu tem que ralar, cara, pra caraca. E assim, tá boa, os caras A diferença é que a galera aqui é mais relaxada, mano. estão reclamando de barriga cheia, não estão não, galera? Porque, pô, no Brasil os caras, imagina, pra tu sustentar uma família, como não é difícil, como o cara não tem que ralar pra caraca também, dependendo do trabalho que o cara tem. Não é tão simples assim também. Todo país tem suas dificuldades. E não é por isso que o Brasil tá todo mundo acho que, lógico, tem a ver, logicamente, com condição financeira, condição sociológica, mas eu acho que tem a ver mais com condição cultural, isso. Eu acho que isso tá enraizado na mente, de como eles encaram essas coisas, cara. Acho É exatamente como eles encaram as coisas. Não tem nada a ver com competitividade. Tem a ver com como encara a situação. brasileiro, acho que o povo BR é mais otimista, eu acho. E eu acho também que Mais relaxado. A galera aqui é mais relaxada. o povo brasileiro também é mais acostumado a olhar pro vagabundo e achar normal, sabe? A gente vê uma pessoa que não faz nada da vida e a gente fala, ok, essa pessoa não faz nada da vida. Então, por isso que eu falo que são aspectos culturais. A gente não vai olhar pra um cara que, sei lá, o cara vive de vender, sei lá, coisa na praia e vai julgar o cara por isso, entende? E na cultura oriental, muitas vezes essas pessoas são, sei lá, vergonha da família inteira. Então Exato, pode ser exato. nesse aspecto, né? É cultural, como você falou. A na educação afeta as pessoas. E nos esportes e no K-pop também não é diferente. A competição é constante, o medo de falhar é muito grande e a sensação de que você nunca é bom o suficiente tá sempre presente. E quando você junta tudo isso com a cultura de trabalho intenso, o resultado é um burnout gigantesco. Muitos jovens coreanos vivem Já teve burnout, cara? Não, cara, mas eu sou youtuber. Não Você sei que nem grava o que é muitos isso. vídeos, você já teve Eu burnout? não sei se eu tive, cara. Eu já fiz um vídeo falando sobre burnout, mas eu não sei se eu tive. Eu já fiquei cansado pra caraca Isso também, isso já aconteceu comigo. De eu ficar cansadão. Eu não sei se isso é burnout. de gravar vídeo. Teve dia que eu não tava afim de gravar, mas gravei. Mas a ponto de preciso tirar umas férias. Não, cara. O trabalho, ele não me afeta. O lado profissional não costuma me afetar. Eu não lembro de alguma vez que eu fui afetado pelo lado profissional. Sei quando a gente vai falar, lógico, Peito, você é um cara realizado. Mas não, cara. Eu sou um cara realizado, mas não sou independente, não sou livre profissionalmente, porque eu sou obrigado sempre a gravar vídeo, entende? Justamente porque tem todo um ambiente que gira em torno do que eu faço. Mas o que me prejudica mesmo é o meu lado pessoal. Isso me atrapalha, desloca, me deixa desmotivado. Mas não me lembro se eu tive burnout. Cara, assim, pode ser que eu tive um princípio de burnout, mas eu sei que Eu não sei o que é burnout, entendeu? Na prática, eu não sei o que é. Eu já tive pontos de ficar cansadão, bem cansadão. Aí eu dormia, passava um dia sem fazer nada, 2 dias, porque eu sempre agendo, eu sempre deixo tudo organizadinho aqui nos vídeos. Aí passo um dia de boa, 2 dias de boa. Um dia eu já tô, no outro dia eu já tô com saudade já de tudo isso aqui. Aí eu volto. é uma coisa real que acontece com as pessoas. exaustos, ansiosos e com a sensação de que não importa o quanto eles se esforcem, eles Pedro. nunca vão alcançar o sucesso que a sociedade Mas você já parou pra pensar sobre isso? Quando você era mais novo, sem piada, sem piada. O pessoal tinha muita depressão? Existia esses diagnósticos de depressão, assim, de burn? Não tinha, cara. Não tinha. Lógico que a gente também não tinha tanta informação. Mas eu vou falar o que eu vivia naquela época, ok? Meu irmão, os caras eram muito mais casca grossa. A geração da gente era muito mais casca grossa. Até a minha infância também, cara. Entendeu? O povo fala de bullying, dessas coisas. Hoje em dia é tudo besteira. Antigamente, tipo, se a gente brigasse, né? Se a gente, na escola, sofria muito bullying, cara. Sofria muito bullying e isso, de certa forma, me fortaleceu, cara. Isso não me enfraqueceu, não. Hoje
Hoje eu sou um cara muito mais forte mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, graças a essas pressões que eu passei na minha infância, entendeu? Claro que tem pessoas que lidar, não sei, com isso de forma diferente, né? Mas no meu caso eu me fortaleci, cara. Eu fui antifrágil, entendeu? Elas encaravam o trabalho, queria trabalho. Eu tenho dentro da minha empresa vários funcionários de diferentes idades. Eu posso falar pra vocês que quanto mais velho é o funcionário, mais ele tem vontade de trabalhar, mas ele leva a sério o trabalho. Andressa, tô falando sério ou não? Total. Cara, mais ele leva a sério o trabalho. Eu tô falando sério. Nada contra os outros que estão aqui agora, que são jovens. Por acaso tem gente aqui também que trabalha com a gente que é jovem, que gosta de trabalhar, assim, tipo, tem alguns que são diferentes dos outros, mas, assim, no geral, eu vejo que você vê, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, não sei como é que é aí na Flórida, mas na Califórnia, você vai no supermercado, cara, tem velhinhos de cabelo branco, empacotadores. Eles querem trabalhar, eles não querem parar. Na Disney segurança também tem velhinho. Exatamente. Verdade. Na Disney, velhinho segurança, velhinho mesmo, cara, como segurança. Então, assim, é uma geração, cara, que é diferente da de hoje. Então, de hoje tem essa coisa de redes sociais, dopamina fácil, muda a cabeça do moleque, eles querem outro tipo de... A comida também, o tipo da comida também, entendeu? Porque o nosso humor e as nossas emoções também se deriva das vitaminas que a gente ingere. Das vitaminas, se você tá com déficit de algum tipo de vitamina, isso vai afetar o seu estado emocional, cara. Se você não tem vitamina D, se você não tem vitamina isso, se você não tem vitamina aquilo, cara, se você tiver um déficit de algum tipo de vitamina, isso pode até afetar o seu cabelo, você pode até cair cabelo, você pode ficar careca por conta da falta dessa vitamina. Tá entendendo? E você acha que é calvície. Não, é falta de vitamina. Entendeu? Então, as pessoas hoje em dia estão comendo muito comida industrializada e antigamente a galera comia mais comida saudável, isso também afetava. As pessoas eram mais dispostas antigamente porque também tem um lance da comida. Entendeu? A galera também hoje em dia toma banho de água quente. Isso também afeta o humor. Tem vários estudos aí que falam que quando você toma banho de água quente, você afeta o seu humor. E banho de água fria deixa você mais bem-humorado, mais alegre. Entendeu? As pessoas comiam de maneira muito mais saudável antigamente. Profissão, enfim. Você acha que vem muito disso pelo fato dos mais novos ficarem se comparando com o que eles veem nas mídias sociais? Tipo assim, o Peter é muito rico, eu não consigo ser igual ao Peter, então eu sou triste? Eu acho que isso tem também, eu acho que isso é um dos ingredientes que fazem isso, mas acho que no geral é um conjunto de coisas, inclusive a própria geração antiga que não conseguiu dar tanta atenção à geração nova, né? A geração antiga é responsável pela geração atual. Então, ok, isso agora é achismo, né? Aquelas teorias vêm na cabeça. Por ser tão focado em trabalho, não teve tempo pra educar o próprio filho, entende? Então, qual era a coisa mais fácil pra fazer com o filho? Deixar o filho preso lá nas redes sociais, que ficava tranquilo, entende? E a rede social, no final das contas, cara, é um vício, é uma coisa ruim, é tóxico. É um vício. Eu acho que é tóxico, como um todo. A sociedade espera deles. E daí a gente se pergunta, será que essa mentalidade de dominar a todo custo é sustentável? Ou será que ela tá cobrando um preço alto demais na saúde mental das pessoas? A mulher tá com a boca numa verruga, sei lá. Voltando ao milagre coreano que a gente tava falando agora há pouco, é inegável que a Coreia do Sul fez algo incrível. Em poucas décadas, o país saiu de uma guerra devastadora para se tornar uma das maiores economias do mundo. Por que será? Eles construíram empresas globais como a Samsung, a Hyundai, e se tornaram líderes em tecnologia e inovação. Mas como a gente já viu, todo milagre tem um custo. E no caso da Coreia, um dos maiores custos foi a desigualdade econômica que surgiu com todo esse crescimento. Não, mas a gente tem calma, porque se você for parar pra ver esse vídeo, você vai ver que são muitos assuntos que não necessariamente esteja ligado um ao outro diretamente, entendeu? Calma, eu acredito muito, é lógico, é uma coisa lógica. Qualquer ambiente que tem muito dinheiro ali rodando, qualquer ambiente, entendeu? Qualquer ambiente que tenha muito dinheiro ali rodando, é muito difícil você não pegar uma fatia daquilo ali, mano. É muito difícil. Tem alguma coisa errada com você pra você não conseguir pegar uma fatia daquilo ali. Um exemplo, um ambiente que rola muito dinheiro. Aqui o YouTube. O YouTube rola muito dinheiro. É uma indústria, é uma empresa que isso já é opinião minha, imensurável o valor dela. Entendeu? É uma empresa
consolidada, grande, engloba muita coisa aqui dentro. Aí o que acontece? É impossível, cara. É impossível um cara que venha pra aqui, faça no mínimo de 1 a 3 vídeos por semana, e em 4 anos, em 2 a 4 anos, esse cara não esteja bem sucedido aqui nessa plataforma. É impossível. Se ele tá mal sucedido aqui, ele tá fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Porque aqui rola muito dinheiro. Aqui rola muita coisa. Entendeu? É impossível, cara. É impossível. Se você trabalhar certo num lugar onde rola muito dinheiro, você vai pegar uma fatia daquilo ali. Aí, por que eu tô falando isso? Por conta da Coreia. A Coreia é um lugar riquíssimo. É um lugar que a tecnologia lá, ela é barata. Por que ela é barata? Porque o país inteiro é tecnológico. Entendeu? E pela tecnologia ser barata, mano, é fácil. É fácil você pegar uma fatia da tecnologia. É fácil, por quê? Porque o país é tecnológico. Então aí você fala assim, a desigualdade disso, aí tem a ansiedade, aí tem as pessoas tirarem a própria vida, aí tem... Cara, são várias questões que você está trazendo aí que não necessariamente esteja interligada diretamente uma com a outra, cara. Sinceramente, entendeu? Hoje, a Coreia é um país de extremos. De um lado, você tem arranha-céus futuristas, lojas de grife de luxo e uma classe alta que vive muito bem. Mas do outro, você tem uma geração mais jovem que tá lutando para sobreviver. Defina. O que é sobreviver para você? Defina que tipo de pessoa é essa pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa competitiva? Essa é uma pessoa que quer sucesso na vida? É uma pessoa que trabalha para sucesso, pro sucesso na vida? Você tá entendendo? É complicado, cara. É complicado, entendeu? Uma coisa não necessariamente tá ligada à outra, cara. Comprar uma casa é quase impossível. Formar uma família? Meu trabalho é fácil porque eu uso o Click. Pô, É assim foi que eu mal, acompanho todas as minhas tarefas. Eu Foi começo. mal. Só se você estiver disposto a abrir mão de muita coisa. Cara, mas isso não é só... Alcançar uma estabilidade. Comprar uma casa não é uma coisa difícil somente na Coreia do Sul. Os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, tá difícil comprar casa. No Brasil é super difícil comprar casa. Super difícil comprar. Sim, é difícil comprar casa, mas a questão é difícil fazer dinheiro? Entendeu? A questão é difícil comprar casa, tá certo. Mas é difícil fazer dinheiro? Entendeu? Aí você tem que analisar, você tem que abrir a mente, você tem que querer fazer dinheiro. Entendeu? Porque eu acho assim, quando uma pessoa, ela não quer fazer dinheiro, ela é uma pessoa orgulhosa. Quando você coloca o orgulho acima dos seus sonhos, você não quer realizar os seus sonhos. Você não quer, mano. Você não quer, entendeu? Uma pessoa humilde que olha pras coisas com um tom de aprendizado, tipo, rapaz, YouTube, olha que coisa interessante. Um cara aqui fazendo um vídeo. Será que dá pra ganhar dinheiro com isso? Isso é humildade, cara. É esse instinto de aprender, entendeu? Quando você tem esse instinto de aprender, você não se limita. E aí é isso, cara. Será que esse cara, ele tem esse instinto de querer aprender, de curiosidade? A casa. Financeira? Bom, isso daqui já virou um sonho distante para muitos coreanos. A desigualdade econômica cresceu tanto que os jovens coreanos estão se sentindo enganados. Eles cresceram ouvindo que se estudassem muito e trabalhassem duro, eles teriam uma vida estável e confortável. Só que Pois é, cara. Aqui o Brasil também. A galera até hoje ainda se enfeitiça com o lance de faculdade. a realidade é bem diferente. E aqui a gente chega em um ponto crucial: a priorização da saúde financeira acima até mesmo da saúde mental. Na Coreia, o sucesso financeiro é visto como a chave para a felicidade. Mas o que acontece quando você percebe que não importa o que você faça, Não, faz isso não, Peter. Por favor, cara. Não... Porra. não importa o quanto você se esforce, você muda a nunca vai alcançar esse velocidade, não. sucesso. O que acontece depois disso? A frustração é muito grande. As pessoas trabalham cada vez mais, Cara, que chatice, velho. É chato assistir um vídeo veloz. Paciência, Peter, porra. se sacrificam cada vez mais, e no fim, muitas vezes elas ainda se sentem insuficientes. A saúde mental desce pelo ralo porque o foco é sempre ganhar mais dinheiro, subir na carreira
e não ficar para trás. Isso não é só um problema coreano, eu sei. A gente vê isso em todos os países do mundo. Mas na Coreia, isso daqui chega a um nível extremo. A pressão financeira é tão grande que muitas pessoas simplesmente desistem de sonhar. E aí a gente se pergunta, será que vale a pena sacrificar tanto assim pela segurança financeira? Ou será que a gente precisa pensar Cara, eu acredito uma coisa. Quando você vai pra guerra com convicto, você vence. Quando você vai pra guerra com dúvida, você perde. O cara que ele quer ser bem-sucedido, mas ele tem dúvida se isso é o que ele quer ou não, ele não vai ter, porque ele não vai ralar o suficiente o que aquilo que ele quer exige pra ele ralar, entendeu? Mas quando você vai convicto de que aqui é isso que eu quero, cara, não tem como, tá entendendo? Não tem como. Aí você diz assim, Dário, mas isso é muito problemático. Não, cara. Muitas das vezes, esse pensamento de dúvida que você adquire vem do seu estilo de vida, entendeu? Qual é a característica de um cara focado? É um cara que só pensa nisso. Um cara que só pensa nisso, a mente vai criar mecanismos, vai criar atalhos, vai criar maneiras dele conseguir aquilo, entendeu? Agora, quando você tem uma mente confusa que pensa em várias coisas ao mesmo tempo, a sua direção também fica confusa e você não trabalha aquilo que deveria trabalhar para conseguir aquilo que você quer, tá entendendo? Tipo, vamos supor, um cara que vê pornografia, eu vejo pornografia, muito difícil, eu me esforço para não ver, tá entendendo? Por quê? Porque quando você vê pornografia, a sua mente fica voltada pra pornografia. Por quê? Porque, cara, é mulher. Eu quando eu vejo pornografia, eu vejo duas mulheres se pegando. Duas mulheres lindas se pegando. Porque eu acho bonito. E aí o que acontece? Mas eu evito o máximo ver essas coisas. Por quê? Porque a mente fica fissurada naquilo porque, cara, porra, é duas mulheres se pegando, duas mulheres lindas se pegando, se beijando, se tocando, você fica, caralho, eu quero tá aí, tá entendendo? Você fica um pouco ouriçado, entendeu? Aí o que acontece? É quando você vê, você não para de pensar naquilo, você tá entendendo? E aí a sua mente fica confusa, você não consegue ter o foco necessário pra você trabalhar firme naquilo que você quer. Tá entendendo? É por isso que pornografia é uma merda pra quem busca sucesso. Porque você fica pensando demais naquilo, pensando. Nossa, mano, que duas mulheres gatas, hein, mano? Não sei o quê. Você tá entendendo? E aí, é por isso que eu evito o máximo, mano. O máximo, tá entendendo? O máximo. Hoje é o quê? Hoje é... Esse vídeo vai cair, eu acho. Vai cair domingo. Domingo, vai cair dia... Hoje é o quê? Hoje é 13, hoje é quinta-feira. O vídeo vai cair dia domingo. 13, 14, 15. Vai cair dia 15. Hoje... Já faz 1 hora que eu não vejo pornografia. Tô zoando. Tô zoando. Já faz umas 2 semanas que eu não vejo pornografia. 2 semanas, tá entendendo? Eu evito o máximo, cara. Eu priorizo ter contato real com uma mulher. Entendeu? De preferência uma namorada. Eu não tenho ainda, mas uma namorada que eu estou à procura de uma boa namorada. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sei o dano que isso causa, mano. Isso é uma merda. Você fica com a mente confusa, porque você tá focado aqui, aí você começa a pensar naquele vídeo que você viu, você fala, nossa, mano, aquelas duas mulheres, aquelas minas, hein? Gata, mano, quando ela fez isso nela, quando ela fez isso na outra. Nossa, que top, hein? Que delicioso. Aí, você já desfoca.
Tá entendendo? Porque a sua mente, ela só consegue pensar em uma coisa, cara. Ela só consegue pensar em uma fucking coisa. Você tá entendendo? Ou você pensa no seu business, ou você pensa em mulher pelada. Quando você pensa em mulher pelada, logo você começa a ficar excitado, porque o seu corpo reage aos seus pensamentos. E aí você volta de novo pra pornografia. Tá entendendo? Ou você vai procurar mulher na rua, ou você vai transar se você tiver alguma mulher, se a mulher também estiver querendo, né? Você tá entendendo como é que funciona? Então, quando você é convicto, você é focado. Quando você é focado, você não pensa em outra coisa, cara. Você não pensa em outra coisa, cara. E quando você não pensa em outra coisa, sua mente pensa em várias coisas pra te ajudar a tu conseguir aquilo. E tu consegue. Se você não conseguir é porque você não era tão convicto, você tinha muita dúvida aí na sua cabeça, e a dúvida sempre deixa você confuso, e a confusão faz você não ter o trabalho que se deve ter pra conseguir aquilo que você quer. Entendeu? Pensar um pouco mais Falei sobre demais. o que realmente é a vida, o que importa na vida. Eu não tenho... Cara, Cara, é porque faz sentido pra mim. impressão que dá é que a Coreia do Sul, eu nunca estive lá, mas é uma grande área urbana, né? Não tem nenhum escape, não tem nenhuma área rural, talvez, pro cara tentar ter um sítio, ou uma cidade afastada, mais barata, sabe? No Brasil. A questão é pornografia, a questão é comida que não tem vitamina, a questão é vícios, cigarro, todas essas coisas drenam a energia do ser humano para o ser humano não ter foco suficiente, entendeu? Sabe, quanto mais você faz academia, faz exercício, mais focado você se torna. Por quê? Porque você libera hormônios que dá prazer, um prazer produtivo pra você. É um prazer produtivo. É contraintuitivo, né? Tipo, pô, mano, se eu fizesse muito exercício, eu deveria ficar cansado, né? Mas eu fico mais focado, tá entendendo? Mas também isso contribui demais. Você não sabe o estilo de vida das pessoas que desistem por ser difícil demais o trabalho. Você tá entendendo? O Brasil tem muito isso. Eu sei, posso estar falando uma besteira do mundo, porque eu não conheço realmente lá, então estou sendo ignorante nesse ponto. Mas quando você vive num centro urbano, tipo São Paulo, tipo Nova York, realmente é muita correria, cara, é muito estresse no dia a dia. As pessoas ficam com burnout, ficam depressivas, é normal. Então, mas você tendo áreas de escape, cidades mais tranquilas, isso muda muito, cara, o jeito que a pessoa encara as coisas. Por exemplo, você pode morar numa cidade mais tranquila e trabalhar no centro, cara, sabe? Você pode morar, sei lá, tipo, Sorocaba, trabalhar no centro de São Paulo. Não sei, acho que dá. Eu, por exemplo, na Califórnia, moro numa cidade bem tranquila, que é San Clemente. E eu posso trabalhar dentro de casa, né? Mas poderia trabalhar em Los Angeles, mesmo morando em San Clemente, porque é 1 hora de distância. E eu teria uma vida tranquilaça. Respostas pra isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Além da pressão da sociedade como um todo, da família ou da própria pessoa, os jovens coreanos também precisam lidar com a cultura de trabalho no país. E aqui, meu amigo, a coisa é bem pior. A Coreia do Sul é conhecida por ter uma das culturas corporativas mais intensas do mundo. A gente tá falando de longas horas de trabalho, hierarquia muito rígida e uma falta de autonomia que deixa qualquer pessoa esgotada. Na Coreia, é comum ver pessoas trabalhando até tarde da noite, mesmo quando não tem necessidade. E por quê? Porque a cultura diz que você não pode sair do seu trabalho antes do seu chefe. Mas e se seu chefe ficar até as 10 horas? Bom, você fica também. E não adianta você reclamar, porque a hierarquia é sagrada. Você não pode questionar os seus superiores, não pode sugerir mudanças, e muitas vezes nem dá pra conversar com eles de igual pra igual. É um sistema que exige uma obediência muito estranha, e isso... Aí nessa hora eu lanço a pergunta, porque eu sou contra, minha opinião, ok, galera? Opinião. Eu sou contra leis trabalhistas, acho que tem que ser livre mercado, eu acho que, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, onde a pessoa pode ganhar por hora, pode ter quantos trabalhos quiser, acho muito melhor. Mas eu entendo que cada país é um país, como por exemplo, estou vendo agora. Nesse caso eu pergunto, será que leis trabalhistas não adiantariam para esse tipo de funcionário? Percebe? Olha tudo que você vai receber na maior Black Friday de É complicado, cara. ferramentas de inteligência artificial do Brasil. Essa plataforma tem Acho que Valeu, Isso Sérgio. pode ser bastante sufocante. As pessoas se sentem obrigadas a se dedicar 100% ao trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus hobbies, dos seus relacionamentos e até mesmo da sua própria saúde. É como se você não tivesse permissão para ser uma pessoa completa, com interesses e com necessidades fora do escritório. E o resultado disso é um isolamento social muito maior, especialmente entre os mais jovens. Muitos coreanos passam tanto tempo no trabalho e não têm energia ou tempo para construir nenhum relacionamento. E mesmo quando eles estão com amigos ou colegas, muitas vezes essas interações são superficiais, ou até mesmo só para manter as aparências. Eu acho que é por conta de vícios virtuais. Eu acho que é por conta dos vícios virtuais.
Acho que não é só... É por isso que eu falo, ele pega muitos assuntos e fala tudo, sendo que esses assuntos não estão diretamente ligados. Eles podem estar indiretamente, mas diretamente não. Entendeu? Eu acredito que as relações humanas, o que foi afetado foi a internet, foi rede social, foi pornografia. O homem, ele não vai paquerar hoje em dia, não é por conta de feminismo e red pill. O homem, ele não vai paquerar hoje em dia por conta da pornografia. Ele vê pornografia, se sacia ali, com isso ele não tem estímulo pra ir paquerar uma mulher porque ele já se saciou. Entendeu? E com isso, e com a falta desse estímulo, ele até perde a vontade de se auto-melhorar. Porque quando um homem, ele se auto-melhora, ele sabe que se ele se auto-melhorar, ele vai ter mulheres, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo de benefício. Mas só que quando ele se auto-sacia, a mente dele fala pra ele que ele não precisa disso. Ele não precisa ter um corpo legal, ele não precisa ter uma aparência legal, ele não precisa ter grana. Por quê? Porque ele já se sacia, ele já tem o prazer dele. Você tá entendendo? A solidão se torna uma companheira constante. Aí o carinha no celular. A solidão se torna uma companheira constante. Não, o cara tá no celular, porra. Isso daqui é um prato cheio pra ansiedade e depressão. É porque todo mundo super atarefado, cara. Não tem tempo pra nada, os caras não vão ter tempo pra lazer. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seja celular, seja internet. Você vê o cara deitado. Porra, como assim? O cara tá deitado e mexendo no celular, cara? O cara tá deitado e mexendo no celular. Pra convívio social. Isso realmente gera depressão. Isso aqui, cara, não deve ser uma coisa típica da Coreia do Sul. Eu acho que pode ser, por exemplo, deve ser muito parecido, por exemplo, no Japão. Eu tava pensando isso, cara. Que é até mais concentrado, tem mais gente ainda. Se bem que o Japão tem muita área de escape, como eu falei, também tem, né? Eu não sei Coreia do Sul. Mas, enfim. E um dos pontos mais problemáticos em meio a tudo isso é o estigma que a Coreia tem sobre saúde mental. Apesar de toda a pressão, da ansiedade, dos problemas que as pessoas têm e do esgotamento que a gente já falou, existe um problema ainda maior. A maioria das pessoas que sofrem com isso não buscam ajuda. Sabe qual que é a taxa de diagnóstico de ansiedade e depressão na Coreia? 7%. Isso mesmo, só 7% das pessoas que têm esses problemas procuram tratamento. E por quê? Porque na Coreia, problemas mentais são vistos como fraqueza ou falha pessoal. Na cultura coreana, especialmente influenciada pelo confucionismo, existe uma ideia de que você tem que ser forte. Você precisa sempre cumprir com as suas obrigações. Se você tá deprimido, ansioso ou simplesmente esgotado, a culpa é sua. Você é visto como alguém que não tá Mas isso aí é por conta da internet. Isso eu acredito fielmente, cara. Não é por conta do trabalho. É por conta de rede social e por conta da internet. se esforçando o suficiente. Ou seja, ele tá embasando o que eu falei. É um aspecto cultural, né, cara? Tá enraizado mesmo na cultura da pessoa. E não tá aguentando as pressões da vida. Isso cria um ciclo vicioso. As pessoas sofrem em silêncio, com medo de serem julgadas ou estigmatizadas. Elas não falam sobre o que estão passando, não buscam ajuda, e o problema só piora cada vez mais. O mais triste aqui é que isso não é algo que acontece só na vida pessoal. Até mesmo dentro das famílias, muitas vezes não existe espaço para conversar sobre saúde mental. Os pais e mães podem ver a depressão do filho como uma falta de vontade, uma preguiça, e não como um problema que precisa de tratamento. E aí as pessoas acabam se isolando ainda mais. Mas nem tudo tá perdido. Nos últimos anos, algumas figuras públicas... Esse isolamento, isso é só tudo isso é opinião minha, tá entendendo? Esse isolamento é consequência da internet. É a pessoa que gosta de... Porra, é só você parar pra pensar. A Coreia do Sul é extremamente tecnológica. Se é extremamente tecnológica é porque as pessoas se interessam muito por tecnologia. Se as pessoas se interessam muito por tecnologia, as pessoas não se interessam por socialização, porque socializar é antagônico, posso falar assim? É antagônico à tecnologia, entendeu? Se você dar atenção ao outro, conversar com o outro, gostar do outro, conversar com o outro, isso não tem nada, não tem nenhum vestígio de tecnologia. Tá entendendo? E a tecnologia, ela tende a deixar você solitário porque é uma coisa que mexe muito com o seu gosto. Você ali na internet, você só vai ver coisas que você gosta. Logo, quando você vê só coisas que você gosta, você só se interessa por aquilo, porque aquilo é aquilo que você gosta. E quando você conversa com uma pessoa e a pessoa vem com algum assunto que você
particularmente não gosta, você fica com preguiça de conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa conversa sobre assuntos que você não gosta. E aí fica muito mais gratificante estar na internet, porque ali só tem coisa que você gosta. Gera uma preguiça de você conversar com as pessoas. Entendeu? Tem tentado mudar essa mentalidade. Psicólogos, celebridades Peraí, deixa eu baixar o som daqui, ó. e até mesmo alguns políticos estão começando a falar abertamente sobre saúde mental. Eles estão mostrando que não existe vergonha em pedir ajuda. Que ansiedade e depressão não são falhas de caráter, mas sim condições que podem e devem ser tratadas. Isso daqui é um passo muito importante, porque pessoas famosas ou influentes falando sobre o tema ajuda a quebrar esse tabu, essas ideias erradas. Mas ainda assim, essa mudança é muito lenta. O estigma na Coreia é muito forte. E muitas pessoas continuam sofrendo em silêncio, ou às vezes expressando isso de outras formas. Uma dessas formas é a busca incessante pela beleza e perfeição. E aqui a gente entra em um dos últimos aspectos problemáticos da Coreia do Sul, que eu quero te mostrar nesse vídeo. Porra, mas tem muita mulher bonita lá também, né, cara? Muito, muito. Homem não. Os homens são feios, André. Porra! Foi mal aí, galera. Foi mal aí, galera. A Andresa gosta de dorama, né? Eu adoro. A Coreia é conhecida como a capital mundial das cirurgias plásticas. Em Por que será? Por que será? É porque quando tem muito dinheiro ali, aquilo tende a crescer, né? Tá entendendo? Porque a beleza, as cirurgias estéticas, as coisas estéticas, elas cresceram mais para o lado feminino. Tá entendendo? Porque tem muito dinheiro nesse lance de estética feminina. Tá entendendo? No dia que começar a se criar um movimento de estética masculina, aí você vai ver também a tecnologia crescer para o lado masculino. Você tá entendendo? Seul é comum você ver clínicas de beleza praticamente em todos os quarteirões. E a gente não tá falando só de procedimentos pequenos. A Coreia é líder em cirurgias como as de pálpebra, rinoplastia e até mesmo cirurgias... Eles aumentam os olhos. É, aparentemente é isso. Olha lá. Fica parecendo um anime, né? Não, o anime não fica com... Eu sempre vi os personagens de anime, cara, como personagens ocidentais, não como personagens orientais. Por causa do olho grande, né? É olho grande. Posto. Além disso, o país é uma gigante na indústria de produtos de beleza, com marcas coreanas dominando o mercado global de skincare e de maquiagem. E isso daqui parece uma coisa muito boa. Mas por trás dessa obsessão por aparências, existe uma realidade muito mais sombria. Essa busca pela beleza e pelo sucesso material, muitas vezes é só uma máscara para os problemas mais profundos de saúde mental. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa é medido pelo sucesso financeiro, pela aparência ou pelo status social, é fácil você entender por que tantos coreanos se sentem pressionados. E quando você não se encaixa, a sensação de não pertencimento pode ser muito grande. Verdade. Aí entram as cirurgias plásticas, os produtos de luxo, as roupas de grife, tudo como uma tentativa de preencher um vazio. Tá vendo? Mas isso não tem nada a ver com a indústria. Isso tem a ver com o desequilíbrio da pessoa. Entendeu? É a pessoa que tem a ganância de querer ser o centro da atenção. Isso a gente vê em tudo. Álcool. Você vê pessoas que bebem de boa e você vê pessoas desequilibradas. Tá entendendo? Você vê redes sociais, tem pessoas que consomem redes sociais de maneira saudável e tem pessoas que consomem redes sociais de maneira desenfreada. Eu trabalho com rede social, eu não consumo rede social. Você nunca vai me ver eu passando horas. Você nunca vai me ver eu passando minutos consumindo rede social sem ser que eu tenha algum fim ali de trabalho. Tá entendendo? Porque eu reajo vídeos, coisa e tal. Mas você nunca vai me ver, cara, eu por puro e mero prazer rolando ali minutos. Você nunca vai me ver, cara. Por quê? Porque eu entendi que isso não faz bem pra mim, porque a vida boa é a real. É a real, é a que a gente vive. Entendeu? E se você não entender isso, você é refém disso. Mas só que a rede social não é culpa disso. A culpa é você que não tá tendo aí freio, né?
esconder uma dor que não pode ser vista. Você já quis fazer alguma plástica, Bruce? Fala a verdade. Não, cara, só remover um pouco de banha só. Ah, então quis, né? Um pouco, você tá sendo otimista, né, É cara? isso, Fala a cara. verdade. Vamos ver o Vai pra academia, cara. vídeo. Para com isso, Vamos nada a ver. ver. Mas o que acontece quando eu alcanço essa perfeição? Quando eu compro o carro dos sonhos, faço aquela cirurgia plástica, ou eu visto uma roupa de grife muito cara, o que acontece? A verdade é que, muitas vezes, a felicidade não vem junto disso. Galera, eu sei que vocês vão falar, cara, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Eu concordo, dinheiro é bom pra caraca. Mas eu tava até falando isso hoje. O dinheiro compra tudo que é comprável, né? Entendeu? Mas felicidade não é algo comprável. Felicidade é um estado de espírito. Alegria é algo comprável. Ah, eu estou alegre porque eu recebi esse celular aqui. Entendeu? Mas isso não me torna feliz. Porque eu não sei qual estado emocional e mental que eu tô vivendo. Tá entendendo? Claro que eu sei, eu tô falando assim de maneira abstrata pra você entender. Inclusive com o Murilo, né? Dinheiro é bom porque dinheiro ajuda e tal, mas o dinheiro e fama, cara, eles não completam, cara. Tem momentos que você vai se sentir vazio e às vezes, vou falar pra vocês, cara, que essa coisa de fama que não existe, não é palpável, você não segura, só atrapalha você. Que é difícil passar pra vocês, né, cara? Às vezes realmente vocês querem só ser invisível, né? Viver sua vida. Tem certos momentos que você não quer que ninguém te olhe, ninguém te veja. Quer ser uma gota no meio do oceano, mas não é, cara. Você acaba sendo um transatlântico no meio do oceano e você não queria. Você acaba sendo um prego que se destaca e leva martelada. Cara, quando a pessoa não tem a mente preparada, isso atrapalha. E a mente não é questão da mente ser preparada. A mente pode estar preparada, mas a mente se desprepara no decorrer da sua vida, dependendo do que está acontecendo com você, entende? Você vai passar por um momento onde o próprio dinheiro e a própria fama atrapalham você. E aí a gente entra na maior contradição da Coreia. Um país que é rico em bens materiais, mas é pobre em Isso aí é um cara famoso falando, né? bem-estar emocional. A riqueza material não tá trazendo felicidade, e sim uma sensação de vazio ainda maior. E esse vazio e escuridão só continua crescendo. Mas mesmo diante de tudo isso, a Coreia do Sul mostra algo bem interessante. A resiliência. Esse é um povo que já enfrentou guerras, ocupações, crises financeiras no passado e reconstruiu um país do zero. Então, se tem uma coisa que os coreanos sabem fazer, é superar desafios. Só que hoje esse desafio é diferente. Não é mais sobre reconstruir cidades ou vencer guerras, mas é sobre reconstruir a si mesmo. E aqui talvez exista uma luz no fim do túnel, que é a geração mais jovem. Eles estão começando a falar mais abertamente sobre saúde mental, a questionar a sociedade e tentar buscar um equilíbrio entre sucesso e bem-estar. Eu acredito muito que se a Coreia do Sul perder esse instinto de competitividade, ela vai declinar, ela vai cair, entendeu? Porque o Ocidente tá caindo. O nosso Ocidente, América Latina, América do Sul, América do Norte, tudo tá caindo, cara. Por quê? Porque a gente tá perdendo esse instinto de competitividade, a gente tá perdendo esse instinto de querer se superar e superar os desafios, de querer ser o melhor. Tá entendendo? Aí o que acontece? A gente começa a dar espaço para países competitivos. Quais são os países competitivos? A gente tem o Oriente Médio. O Oriente Médio é um país, é uma região extremamente competitiva, entendeu? Extremamente forte. Por ser forte, domina os países fracos, cara. O Ocidente inteiro está se transformando o continente americano está se transformando num continente fraco, cara. Entendeu? Pra você ter ideia, a sociedade brasileira não quer ter filho. O Ocidente não quer ter filho. O Oriente Médio já... Cada mulher tem no mínimo... Cada família... Eu falo cada mulher porque os caras lá podem ter 4, podem ter 5 mulheres. Mas cada mulher tem em média 2 a 3 filhos. Ou seja... Isso já... Só aí você já vê que ele já começa a dominar. Naturalmente. Já tá começando a dominar. Tá entendendo? Aí o que acontece? Aí a galera lá... ela tem uma estrutura familiar mais forte. Os pais não abandonam os filhos. Tem uma estrutura familiar mais forte. Tem as suas indas... Tem um lado ruim? Tem. Mas eu tô falando desse lado aí, que é o lado que domina tudo. Tem uma estrutura familiar mais forte. Aqui a gente tem uma estrutura familiar fraca. Porque o que constrói uma sociedade é uma família, né? É uma família forte. Entendeu? O que torna uma mulher forte, um homem forte, é ele ter pais e mães sábios, maduros
e que passe isso adiante, entendeu? A gente tá tendo... A sociedade todinha do Ocidente tá enfraquecendo, cara. E aí tá dando espaço para sociedades fortes, entendeu? Essas crises que você tá vendo na Europa já é vestígio da sociedade fraca, mano. Você vê lá pessoas dos países fortes brigando com os locais lá por questões dos locais, tá entendendo? É interessante, você vê em Londres, aí você vê agora um prefeito de Nova York, muçulmano, tá entendendo? Vinda de um país forte. Aí você, pra um prefeito muçulmano se tornar presidente, não custa muito, porque ele se tornou prefeito, entendeu? E ele não é um cara que é muçulmano, que veio de lá e ele é americanizado. Não, ele é um muçulmano nos Estados Unidos, entendeu? Ele é um cara que tá dentro da cultura dele, ele é um cara que não abraçou a cultura americana, ele é um cara que não tá entendendo? Ele come com a mão, ele se veste como muçulmano, tudo isso. E você vê o cara sendo prefeito, tá entendendo? Aí daqui a pouco você vai ver o cara sendo outro cara, pode ser da mesma classe, do mesmo país, pode ser, mas você vê esse cara sendo outro cara muçulmano sendo governador, outro cara sendo isso, outro cara sendo aquilo. Aí quando vê, mano, aí do nada você vai ver ali uma briga da galera muçulmana querendo reivindicar coisas dentro do país, dentro do país que não é o deles, entendeu? Porque ele estão se transformando em maioria. Isso aí provavelmente, isso é só coisa da minha cabeça. Isso é só coisa da minha cabeça. Mas tá encaminhando pra isso, cara. Porque o Ocidente hoje, ele briga por questões muito superficiais. Eles brigam por questões muito infantis, entendeu? A gente vê Red Pill brigando por besteira. A gente vê feminista brigando por besteira. A gente vê esquerda brigando por besteira. A gente vê direita brigando por besteira. Tá tudo dividido, cara. Tá todo mundo dividido. Tá entendendo? Tá tudo dividido. Aí o que acontece? É os caras de lá que são fortes, mano, vem pra cá, domina tudo isso aqui, mano. Domina tudo isso aqui. O Brasil mesmo tá quase sendo China. Tá mais China do que tudo na vida. Os Estados Unidos tá encaminhando por muçulmano. Aí você vê Londres, tá aquela briga lá. Também, a galera do Oriente Médio também na briga lá. Aí, porra, tá entendendo? Você não vê a Rússia com essas questões, você não vê a China com essas questões, você não vê a própria Coreia do Sul com essas questões, porque eles têm questões ali que, claro, eu discordo dessa galera, eu discordo em muitas coisas, mas essa questão deles serem fortes, deles serem uma nação forte, essa questão é muito enraizada neles lá, cara. Isso é uma nação soberana, uma nação forte, uma nação que tá melhorando a cada vez, a cada ano, a cada década, a cada milênio. Mano, isso é muito forte nesses países, entendeu? Aí é isso, cara. Falei demais, não falei não? Tudo isso que eu tô falando aqui é só opinião minha, não tem nada de científico, de estudado, não. É só coisa que eu vejo e tô aqui falando aqui, tô jogando aqui no ventilador pra vocês aqui. Isso vai levar muito tempo pra acontecer, mas já tá acontecendo. Isso daqui dá um pouco de esperança. E por fim, a mensagem mais importante, na minha opinião. A Coreia tem desafios muito grandes, mas também tem uma capacidade muito grande de se superar. Eles já provaram que podem se reinventar, e eu acredito de verdade que eles vão encontrar um caminho pra conseguir resolver essa situação. E talvez no processo a gente possa aprender um pouco mais com eles
sobre como fazer isso nas nossas vidas também. Cara, é uma cidade que é um país que tá evoluindo demais, cara. Olha só você ver o histórico que a gente viu aqui, só as imagens de evolução a gente viu. Eu acho que é uma questão realmente cultural, cara. uma questão de E eles não brigam por besteira. Eles não brigam, não estão brigando por besteira. Eles não são uma nação dividida. Entendeu? conscientização, tem muito o que agregar. Até se você por acaso tá me seguindo, se é sul-coreano ou, sei lá, asiático, se puder comentar aqui embaixo, a gente vai até achar legal, porque a gente quer mais informação pra poder falar sobre o que foi esse vídeo aqui. Mas eu acho, cara, que no final das contas, cada país tem seus prós e contras, entende? Concordo. Sim, eu acho que lá é um país triste. Não imagino que seja o país mais triste do mundo, cara, desculpa, mas eu acho que tem país muito mais triste que isso aí. Tem país aí onde todo mundo tá passando fome, morrendo de fome. Não é nem morrendo de, sabe, de insegurança De inanição, né, mano? profissional. Morrendo de fome mesmo, isso é uma desgraça. Então isso é tristeza real. Falar que o país mais triste do mundo é a Coreia do Sul, acho que até que é injusto com um país que é realmente triste. Então por isso que eu falo que todos os países têm suas injustiças. Não existe um injustômetro pra gente poder medir quem que é mais injusto ou quem que é mais triste, né? Um tristômetro. Lembrando, galera, os cortes estão liberados, vocês podem fazer cortes da gente, a gente vai comentar nos cortes de vocês, a gente vai premiar os cortes que estão mais viralizados. E é isso aí, caucasianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, foi um vídeo longo, né? 1 hora de vídeo, cara. Entendeu? É porque tem questões aqui que eu penso sobre o assunto e eu discordo, entendeu? Essas coisas da Coreia do Sul são questões que não necessariamente são ligadas umas às outras diretamente. Tá entendendo? Porque se você quer analisar uma questão, você tem que analisar como isso impacta socialmente, mentalmente, biologicamente, entendeu? E toda a sociedade ela é composta por essas 3 coisas. Você não pode falar que feminismo é uma coisa boa. Não, pera aí. Vamos ver se isso impacta, como é que isso impacta socialmente. Como é que isso impacta biologicamente? Como é que isso impacta mentalmente? Você não pode dizer, isso é bom. Não. Como é que isso impacta essas 3 coisas? Red Pill é bom. Eu tô falando Red Pill pra vocês não achar que eu tô puxando o saco. Porque as 2 coisas são ruins, entendeu? Por quê? Porque são causas. Eu não apoio causas. Eu não gosto de causas. Porque causas são como cebola. Causas são como cebola. Entendeu? Você aceita uma camada, logo quando você aceita uma camada, logo já vem outra camada pra você discutir, pra você aceitar de novo. E cada camada, cada camada é mais bizarra, mais doida, mais estranha, mais suja, entendeu? Eu sou capitalista, mas eu não sou do capitalismo. Se você ser capitalista e você ser da causa capitalista é diferente. Você gostar de viver em comunidade, você gostar de viver numa coisa meio que igualitária, isso não te torna um amante da causa comunista, entendeu? São coisas diferentes. Quer um exemplo? Um exemplo simples. Não é só porque você é de Deus que você é de alguma religião. Deus é uma coisa, a religião é a causa de Deus. Você tá entendendo? É uma causa que, se você for ver, é uma coisa doida, né? Católico não conversa com protestante não conversa com testemunho de Jeová não conversa com muçulmano não conversa com budista, sendo que todo mundo deveria aprender, né, cara? Porque todo mundo ali, de cada religião, tem a sua fé. Mas só que é uma fé de uma causa, entendeu? Que é uma fé que é egoísta, porque eles não pensam que a outra causa não tem, você não aprende com a outra causa, porque só a causa que ela acredita é a certa, é essa que deveria verberar pelo mundo, dominar o mundo. E aí chegamos no fundo da questão. Que o que a causa serve é domínio. Entendeu? Só quer dominar. É dominar você, entendeu? É dominar tudo. Você tá entendendo? É por isso que eu não gosto de causas, porque elas servem só para
poder dominar você, dominar os mais fracos, não importa ela qual seja, e não importa o quão nobre você ache que a sua causa é, entendeu? Ela só tá sendo nobre agora porque ela tá nessa camada dessa cebola. Quando isso que você chama de nobre for aceito, aí já vai vir outra camada. Quando essa camada for aceita, vai vir outra camada, até chegar no miolinho. O miolo é triste. O miolo é triste, filho. Eu vou deixar vocês por aí, beleza? Por aqui. Evolua que a magia acontece. Tamo junto, até o próximo vídeo. Eu falei demais. Um vídeo de 24 minutos. É 1 hora de vídeo. Ah! Chama.